Olá, professora. Eu sou a aluna Kênia, do 8º período, e eu vou falar agora sobre o roteiro, né, que a senhora estabeleceu dentro da nossa atividade 2 do estágio, certo? De 4º e 5º ano. Então, o primeiro ponto, o primeiro tópico ali é o projeto político-pedagógico, né? Então, o que é o projeto político-pedagógico? Bom, no meu entendimento, né, porque eu também sou professora e sou estudante, sou professora, o projeto político-pedagógico é um documento, né, que se tornou obrigatório em todas as escolas desde 1996. Estabelecido, né, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e ele surgiu, estudando mais a fundo sobre ele, lá em 1980, devido a uma crise institucional no mundo, né, não só no Brasil, mas no mundo, que eles enfrentavam dentro das escolas, das instituições. Então, para tentar ajudar e auxiliar as escolas, surgiu aí a criação desse projeto político-pedagógico, né? Então, ele serve como um guia, né? Um manual de apoio para a escola, é também um norte, né, que a escola tem para estar seguindo ali nas suas ações, nos seus métodos, nas suas atividades desenvolvidas para o ano, durante o ano, né? E assim, ele é formado por alguns personagens que são bem importantes, que são os alunos, os professores, os gestores, funcionários da escola, os pais, enfim, toda essa comunidade é o conjunto, né, que forma o projeto político-pedagógico. Então, assim, ele tem o objetivo de auxiliar a escola a trabalhar de uma maneira mais flexível, mais adequada para o ensino daquela comunidade. Foi isso que eu entendi sobre o projeto político-pedagógico. Indo para o segundo tópico, o que são os pilares da educação? Então, assim, a gente estuda isso desde o início do curso, né? Sobre os pilares da educação. Então, são 4 pilares: o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a viver juntos e o aprender a ser. Então, assim, eles têm uma relação um com o outro que é fundamental para que eles possam realmente existir dentro da aprendizagem, né? Então, um depende do outro. Por quê? Primeiro, a gente precisa aprender a conhecer, né? Você tem que aprender a conhecer para depois aprender a fazer. Em seguida, você tem que fazer desse aprender a fazer e colocar ele no meio das outras pessoas. Então, você vai fazer e vai viver, aprender a viver junto com aquilo que você aprendeu com outras pessoas. E depois que você já convive junto, aquilo que você aprendeu com as outras pessoas, você vai ser realmente aquilo que você está ensinando, aquilo que você está convivendo no cotidiano da escola. Então, assim, eu vejo eles como essencial, né, para a construção da identidade do docente e também para a formação, né, de construir a aprendizagem para o educando. Então, assim, é muito importante estar fazendo a reflexão, né, sobre a importância desses 4 pilares na vida do professor, né? Porque desses 4 pilares depende também a vida do aluno. Eles estão correlacionados um com o outro para a vida do professor e para a vida do aluno. Sobre o planejamento educacional, então, assim, primeiro, para que ele serve, né? Ele serve para definir as prioridades, né? Mas ele também deve levar em conta as diferentes níveis de contexto educacional no cotidiano escolar, porque isso vai acontecer e sempre há, né? Para quem já
tem experiência na área, eu já tenho aí quase, desde que eu comecei a faculdade, eu já atuo como professora e eu vejo assim, sempre há diferenças, né, níveis diferentes na convivência educacional. Então, assim, é preciso ser também flexível quanto a isso. Então, ele tem grande importância, porque ele é uma espécie de guia de norte, voltando a dizer, né? De guia de norte para o professor, para que o professor possa desenvolver suas ações, né? Dentro da educação. Então, ele é um apoio para o professor, né? O professor precisa estar sempre ali, ó, voltando ao seu planejamento. Bom, é isso que eu planejei? Às vezes pode mudar, mas você precisa o quê? Você precisa dele, ele precisa existir, até para que você veja se você está ou não de acordo com o seu planejamento, certo? Então, ele é de grande valia, né, para a efetivação do trabalho do professor dentro da área da educação, certo? Indo para o próximo tópico, né, que é assim, não menos importante do que todos esses outros, como se dar a aprendizagem e o que é fundamental levarmos em consideração para que, de fato, ela aconteça na vida escolar do aluno. Então, primeiro, é fundamental que o aluno aprenda dentro da visão pedagógica, né? Toda escola tem ali, né, aquele plano pedagógico. E o professor precisa trabalhar os conteúdos, claro. Mas de que forma? Conforme a necessidade de cada aluno. Às vezes você precisa estabelecer 3 planos de aula numa sala de aula. Já aconteceu isso comigo, né? Era o mesmo conteúdo, mas eu tive que planejar diferente por causa da necessidade especial de alguns alunos. E eu tive que fazer isso, porque senão eu não conseguiria efetivar a aprendizagem de alguns desses alunos que tinham dificuldade. Então, assim, é importante ter essa observação, essa sensibilidade para ver se o seu plano pedagógico serve para todos os alunos. Às vezes ele não vai servir, às vezes vai servir para meia dúzia. Então você precisa estar atento a essa realidade que é colocada diante de você no seu dia a dia como professor. Porque assim, ó, a aprendizagem dos conteúdos, ela é importante, mas para ela ser precisa e ela ter funcionalidade, ela precisa ser o quê? Ela precisa ser significativa. O aluno precisa saber qual é a função daquele conteúdo para a vida dele. Por que aquele conteúdo é importante para que ele aprenda? Por que ele deve aprender? Ele precisa entender o significado, ele precisa adquirir a consciência do porquê ele está tendo essa aprendizagem. Porque o mundo vai apresentar, sim, um significado, se não já, mas futuramente, desse conteúdo que ele aprendeu. Por exemplo, nós temos várias disciplinas como a matemática, a ciência, que são disciplinas assim que levam muito a gente para o significado do dia a dia, do que a gente aprende na escola. Então é importante que essa aprendizagem tenha significado para o aluno desde já, né? Sendo nos primeiros anos iniciais do ensino fundamental. Então, professora, eu espero que eu tenha, assim, demonstrado que o que eu tenho aprendido já seja um pouco suficiente, né? Para que eu possa adquirir aí uma boa docência como professora. Muito obrigada, tudo de bom.